eu vou fazer a leitura da palavra de Deus que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo 30 e 31, que diz assim: Então tirou-os para fora, dizendo: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam eles: Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém. Nós queremos tão somente enfatizar esse ato, essa matéria, dentro da matéria da teologia, ela chama-se soteriologia, que é ensino sobre a salvação. A salvação é um dom gratuito de Deus. Toda salvação na vida do ser humano existe um ato milagroso, porque cada um é tirado de uma posição até mesmo nefasta. E nós vamos então olhar para a Bíblia, só que a Bíblia está aqui, e dentro desse livro sagrado que tem 66 livros, é uma biblioteca. Então Deus fala desde Gênesis, que quer dizer princípio, até Apocalipse, que quer dizer revelação, que é o último livro da Bíblia. O Espírito de Deus, ele passeia dentro das Sagradas Escrituras, porque alguém precisa de um tipo de mensagem, o outro precisa de outra, e o outro de outra mais. Mas em suma, nós queremos então falar aquilo que a Bíblia nos relata. A Bíblia, ela não é uma propriedade exclusivamente dos crentes. A Bíblia é um patrimônio da humanidade, que Deus deixou para que o homem pudesse guiar-se por ela e por fim obter a vida eterna. E coube-nos a sorte de ser chamado por Deus para ministrar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E quando nós olhamos a mensagem que eu acabei de ler, o apóstolo São Paulo e também Silas, depois que o varão apareceu para eles lá em Troade e os mandou ir direto para Filipo, a cidade de Filipo, ela estava entregue à idolatria, ao pecado, ao misticismo, e Paulo e Silas, eles então foram para Filipo, e o intuito era transmitir o Evangelho. Porém, eles não tinham oportunidades para pregar, eram homens judeus, e lá estavam os romanos que dominavam naquela época, e a dificuldade era muito grande para poder pregar o Evangelho. Mas Paulo disse o seguinte: quanto está em mim, eu estou pronto para pregar o Evangelho a vós outros que estáis em Roma. Mas lá não era Roma, mas como Roma dominava, lá estavam os romanos mandando. E quando Paulo e Silas lá chegaram, havia determinados homens que tinham uma moça, e essa moça tinha o espírito de adivinhação, e o lucro que ela dava aos seus senhores era muito grande, porque ela adivinhava, era o espiritismo falsificado, porque na realidade ele nunca foi verdadeiro. O espiritismo é uma fraude cativante, quer dizer, é aquilo que ludibria o ser humano e o prende ali dentro, e ele fica então vendo espíritos malignos falar, e fala até mesmo a vida dele, e adivinha, mas Jesus não adivinha nada. E Jesus Cristo vê e ele revela aquilo que é oculto. Aleluia! Porque lá se prega a encarnação, e a Bíblia diz que não existe encarnação, existe ressurreição. Haverá ressurreição de justos e de injustos nos últimos dias. Mas a jovem, ela estava possessa de um espírito que adivinhava, e o lucro que ela dava aos seus senhores era muito grande. Mas os homens de Deus aproveitavam aos sábados, quando um grupo ia para a beira do rio orar, e Paulo e Silas então ia para lá pregar o Evangelho.
cidade e ela converteu-se ao Evangelho. Era vendedora de púrpura e quando ela creu, ela começou a andar com Paulo e Silas, porque ela encontrou a salvação e automaticamente ela os convidou para que eles se hospedassem em sua residência. E Paulo continuou a pregar o Evangelho e o inimigo dizia: esses homens que nos anunciam o reino de Deus são servos do Deus Altíssimo. E Paulo foi ficando transtornado com aquilo e um dia ele virou a ousadia do Espírito Santo. Aleluia! Na ousadia do nome de Jesus, na onde, aleluia, muita patavina, ele só disse o seguinte: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, sai dela, e o demônio largou a moça na mesma hora. Olha, Jesus está aqui para expulsar demônio da mesma maneira. Jesus está aqui para expulsar Satanás da mesma maneira. Aleluia! O Espírito saiu da moça e ela então não pôde adivinhar mais nada. Ela ficou então atônita e os seus senhores, quando viram aquele quadro, e adivinha, mas ela não tinha mais o demônio para adivinhar nada, porque Paulo tinha expulsado aquele espírito imundo, porque está escrito em Marcos 16, 15 em diante: e estes sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha, glória sejam dadas, eu sinto a presença de Cristo Jesus agora. Deus vai fazer uma grande obra nessa noite aqui. Aleluia, aleluia. Ele revelou-me hoje cedo e eu guardei no meu coração, só revelei para uma pessoa. Observe, senhores, o seguinte: que quando, aleluia, a moça ficou livre daquela opressão maligna, o lucro acabou. E acabou o lucro, eles ficaram irados. E um dia, quando Paulo e Silas passavam, eles lançaram mão dos servos de Deus. E diz a palavra do Senhor que eles rasgaram as roupas dos servos de Deus, açoitaram publicamente, encheram as costas de vergonha, bateram neles, foram no cárcere público e lá no cárcere inferior, pegaram os pés de Paulo e Silas, amarraram os troncos e os deixaram presos, e lá eles ficaram. Mas mesmo com as costas alanhadas, mesmo com a vexação que eles sofreram externamente, publicamente, diz a palavra de Deus, que as horas foram passando e quando foi chegando perto da meia-noite, Paulo e Silas louvavam o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, igreja, se você está passando por prova, por luta, por acusações e até sendo açoitado, nós somos os trabalhadores da 10ª hora. O relógio de Deus está quase cruzando para dar meia-noite no cronômetro celestial. Não te acapuz, estás com o pé pronto. Dê glória ao nome de Jesus. Glorifica a Deus nesta hora. Mistério grande. Aleluia. Aleluia. Eu começo a ficar animado agora. Glória sejam dadas ao nome do Senhor para sempre. Meia-noite na Bíblia é a hora de Deus. Observe bem. Aleluia. Meia-noite do ano 1491 a.C., Israel saiu do Egito e teve uma ordem de Deus para sair. Assim vocês vão sair do Egito, os pés calçados, cajado na mão e os lombos cingidos, e vocês vão sair apressadamente porque é meia-noite. Aleluia! Olha, se você parar e ver meia-noite, havia um jovem, aleluia, desses meio crente, que não ficava nem dentro do templo e nem talvez lá na rua, ele ficava na janela por nome Eutico, e Paulo ministrava uma ceia lá em Troas e era meia-noite, e Eutico dormiu na hora do culto e caiu no terceiro andar e bateu morto. Paulo desceu, abraçou ele e disse: não temas, que a sua alma não está, e ele ressuscitou naquela hora. Mas se você estará e não está
ainda estava na graça de Deus, aleluia, e ele desceu lá em Timnate, e quando foi perto da meia-noite, os filisteus queriam pegar Sansão de tudo quanto é maneira, e ele esperou da meia-noite. Quando deu meia-noite, ele cheio do Espírito de Deus, porque ele era nazireu desde o ventre materno, ele não tomava vinho e não aparava os seus cabelos, porque era nazireu, aleluia, e ele arrancou aquele portão pesado da cidade de casa, e levantou o portão, colocou nas costas, e saiu subindo aquela montanha, aleluia, um portão tão grande, que talvez nenhum de nós da igreja junta, nem removia aquele portão, mas Sansão tinha o Espírito de Deus na vida, e era meia-noite, era hora do escape, e nesta noite nós vamos carregar a cruz que Jesus nos deu, e vamos chegar, oh, aleluia. Mas existe também, Cristo quando fez a parábola, à meia-noite, alguém chegou na casa de alguém e disse: amigo, empresta-me 2 pães, porque é meia-noite, e chegou um amigo meu de viagem, e eu não tenho nada para lhe dar, era meia-noite, e eu te pergunto agora, quantos pães você tem para dar a alguém que está faminto? Aleluia. Não, a Bíblia está aqui em minhas mãos, e nós vemos que à meia-noite já estão os ponteiros de Deus para ser cruzados, e quando chegar em cima certinho, a trombeta soa e a igreja sobe para a eternidade. Aleluia, aleluia. Mas você pode imaginar, à meia-noite, Paulo mais tarde, ele estava sendo levado preso para ir testemunhar para os reis, aleluia, prisioneiro, e no mar Adriático, ele estava dentro do navio que tinha 276 almas, e de repente veio, aleluia, um furacão por nome Euroaquilão, e ele bateu tão forte, e o navio então ficou andando a êxodo 14 dias, não houve estrelas, não houve sol, nada, só tempestade, e o mar bravio, e o navio para lá e para cá, e muita gente no navio, e jejuando com fome, sem saber o que estava acontecendo, e por quê, e de repente, perto da meia-noite, Deus manda o anjo descer dos céus, e o anjo desceu dentro do navio, e disse: Paulo, não temas, porque Deus te deu todos que estão aqui dentro, nenhum fio de cabelo da vossa cabeça vai perecer. Paulo se levantou e disse para o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, falou comigo nesta mesma noite, que ninguém vai se perder. Oh, meu irmão, o anjo de Deus está aqui dentro para falar à igreja nesta noite. Aleluia, mas acontece uma coisa, eu quero então voltar meio a tempo, porque eu ia falar mais de 50 meia-noite na Bíblia, mas eu quero te mostrar uma coisa, que quando Paulo e Silas estavam louvando a Deus, na hora da grande tribulação, é o mistério sobre a soteriologia, ensino sobre a salvação, porque o mundo está aí, a mistificação de ensinos, o homem fala: olha, Jesus salva, mas depois diz: nós precisamos ir a Maria, o ensino é mariolatria, quer dizer, é uma idolatria, idolatrar, mariolatria, porque só Jesus Cristo, ele é o Salvador, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e você precisa saber que em nenhum outro nome há salvação. Cristo em vós, esperança da glória. Glória sejam dadas a ele eternamente. E eu, quando começo a sentir o suor da graça descer, eu sei que Deus quer operar milagres na tua vida agora mesmo. Aleluia. Glória sejam dadas ao nome do Senhor para sempre. O mistério é tão claro e objetivo, porque lá fora os homens estão na idolatria, cheios de egocentrismo e pensando alguma coisa. Não é nada. A Bíblia diz que toda carne é como a erva, toda a glória do homem como a flor da erva. Sai o sol, aleluia, murcha as suas folhas, a flor cai, assim perece toda a carne, mas a salvação do Senhor, ela dura para sempre, ela dura eternamente. Oh, glória sejam dadas ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Eu recordo-me de uma autobiografia da Rainha Elizabeth, quando ela estava prestes a morrer. Ela disse em alta voz: quem me dera
bens, ela não estava presa aos bens perecíveis dessa vida. Portanto, nessa noite eu quero te dizer que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. A liberdade é muito cara, e essa liberdade ela foi conseguida com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia! E lá estava Paulo, aleluia, com os pés no tronco por causa da palavra de Deus, mas ele disse que não se envergonhava do Evangelho, e disse que sabia em quem tinha crido, e quando eles cantavam e louvavam, Deus tem suas maneiras inúmeras de operar. Uma hora Deus opera no Sicil. O que é Sicil? É mais ou menos isso. Você não ouve nada. Elias estava dentro de uma caverna, passou um terremoto, passou um vendaval, passou fogo, passou tudo que pode ter passado, os penhascos, caía, batia. Daqui a pouco viu uma voz mansa e delicada e perguntou: Elias, o que fazes aqui? Mas existe aquela hora que Deus quer operar no terremoto. E quando eles estavam na prisão, veio o terremoto e balançou o cárcere. E foi balançando o cárcere, a masmorra foi sendo balançada e automaticamente saiu dos seus pés, aleluia, as correntes do tronco. Então viu aquilo, faltam luz dentro do cárcere, os outros presos ficaram perplexos. O carcereiro que estava ali tomando conta da prisão, quando ele viu a falta de luz e que ele olhou para o lado e não viu ninguém, ele pensou consigo: fugiram todos e a minha vida agora vai ser paga por causa deles. E ele então passou a mão à espada para suicidar-se, porque o homem no mundo sem Deus, ele é medroso, ele é tímido, ele é covarde, ele é mentiroso, ele vive uma vida promíscua, ele não tem Deus, porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria, aleluia. E o homem sem Deus no mundo, ele vive como um fantasma que a solidão apavora. Mas observe bem, aleluia, o índice de suicídio no mundo é uma coisa terrível, pessoas tirando vida porque não encontram solução, aleluia. Naquela hora o carcereiro pensou: agora eu vou tirar minha vida. Paulo bradou lá de dentro: não te faças nem o mal, porque todos nós aqui estamos. E ele, quando ouviu aquela voz, ele ficou atônito, perplexo, e prostrou-se aos pés de Paulo e Silas e fez uma pergunta: senhores, o que eu devo fazer para me salvar? Quem foi que falou para eles que Paulo e Silas era crente? É porque ele viu um milagre, Deus libertando, ele ouviu os louvores naquela hora, aleluia, e a igreja está louvando, e o cárcere está sendo aberto agora, e Jesus está operando um milagre. Aleluia. Bom é estarmos aqui sentindo a presença de Cristo Jesus. Bom é estar transmitindo a palavra de salvação nessa hora. Glorioso é poder você cumprir o ide de Jesus Cristo. Ide e pregai. Quem crer e for batizado será salvo. Quem for e não crer será condenado. E a condenação é esta, aleluia: os homens amaram mais as trevas do que a luz. E eu quero mostrar tão somente que quando Paulo disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, ele ficou tão alegre ao receber Jesus como Salvador. Na sua crença, na sua alegria, ele convidou Paulo para ir na casa dele, e Paulo e Silas foram, e lá chegando ele colocou a mesa, lavou os vergões das costas dos servos de Deus, e naquela alegria ele e a sua casa se batizaram. Então ali começou. Hoje, quando você pega a Bíblia e você lê Carta aos Filipenses, ela começou através de uma prisão, começou através de um milagre, começou através de chibatada, começou através de humilhação. E se você agora fizesse um retrospectivo e lembrasse, eu não sei, talvez quantos anos, quando a igreja de São Vicente começou a ser feita, quem começou deve ter sido muito apedrejado, muito aviltado, muito humilhado, muito escarnecido, mas se cumpriu a palavra que Cristo Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia. O inferno pode contra as agremiações, contra a própria religião em si. O inferno pode até mesmo contra uma política barateada. O inferno pode contra tudo que vocês pensarem. Mas tem uma coisa: a igreja do Senhor que caminha a passos
com problemas na vida, só que ele vive só, desesperançado, e tem uma coisa, ele tem medo da morte. Glória a Deus para todo sempre, mas o cristão não tem medo da morte. Paulo disse: o viver para mim é Cristo e o morrer é ganho. Glória a Deus, porque quando nós passamos dessa vida para outra, a nossa vida, ela começa com a morte. Quando você morre, você passa para a vida melhor, porque está escrito: preciosa é a vista do Senhor, morte dos seus santos. Mas como Deus precisa da igreja na face da terra, Ele vai prolongando os nossos anos de vida, porque Ele precisa de alguém para pregar o Evangelho. Mas não é o Evangelho promíscuo, é o Evangelho que mostra a eternidade, mostra o pecado que corrói mais do que o câncer, do que a AIDS, do que a lepra. Mas tem uma coisa: nossos pecados foram perdoados, e uma vez liberto, Cristo solucionou a solução da nossa vida. E hoje, com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, temos corações purificados da má consciência, o corpo lavado com água limpa, e retenhamos firme a nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu e cumpre a sua palavra na íntegra. Os lábios de Jesus Cristo nunca se achou tolo ou engano. Aleluia! Tudo que fizeram para tentar Cristo, eles não conseguiram pegá-lo sequer em uma armadilha. Eu sei que quando se fala em milagre, em um mundo cético como esse, ainda há pouco eu fiz uma cruzada numa cidade chamada Colatina, no estado do Espírito Santo. E lá tinha passado um curandeiro, e curava com corte, cortava, enfiava agulha na orelha, no pescoço, nas costas, e fazia talho para curar. E eu cheguei lá na hora, e eu vi aquilo, na mesma hora, eu conclamei os líderes e disse: olha, nós vamos fazer agora uma campanha evangelística na mesma data. Se ele vai ficar 15 dias, Deus vai me dar graça para pregar 15 dias. Resolvemos no campo, espalhamos uma tonelada de prospecto, aleluia, e lá não precisou de faca para cortar ninguém, e nem de invocar espírito de Chico Xavier, e aleluia, ninguém busca nada de Alziro Zaru, aleluia, nós pregamos o nome que está sobre todo o nome, Jesus Cristo Salvador, aleluia, e Jesus fez os paralíticos andar, cego enxergar, o mundo falar, demônio sair. E eu disse na rádio: se você quiser ir lá, você pode ir, porque você não é João de Deus, você é João do diabo. Vai lá que Deus vai operar um milagre na sua vida, e você vai ser liberto, porque Jesus veio buscar e salvar aquilo que estava perdido, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele está aqui agora. E faça a mão pecada na vossa Pai. Aleluia. Outro dia, aleluia, o jornal da cidade pegaram lá flagrante da tribuna, fotografia. Eles são repórteres, vivem disso. Então botaram: o pastor desafia o João de Deus que veio lá do Goiás. Eu não desafiei ninguém, eu apenas chamei, porque a cura divina, ela é feita pela fé. Então eles não têm fé, porque eles querem ficar olhando. Tomé existe por aí. Nós cremos, nós não precisamos ver para crer, nós precisamos crer para ver. Veja que Deus nessa noite vai te curar, vai te libertar, vai te salvar, que é o plano de Deus, a salvação da tua alma. Aleluia, aleluia. Não sei se vocês estão sentindo o que eu estou sentindo agora aqui. Oh, aleluia. É um mistério muito grande. Claro que esses homens de Deus, eles não estão aqui sem um propósito definido. Nem tampouco a igreja, nem tampouco os senhores que aqui entraram. O Evangelho, muitas vezes ele incomoda o ser humano, porque ele fala o que está dentro do coração, porque a palavra de Deus continua viva. Mas quem é a palavra é o próprio Cristo. Aleluia. Dias passados eu evangelizei. Quando se fala advogada no caso, não quer dizer nada, ela apenas estudou, se formou, fez pós-graduação. E quando eu disse para ela: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, ela ficou matutando essa palavra. E eu preguei a noite inteira. Eu preguei, aleluia, de 9 da noite até 7 da manhã dentro do ônibus para ela. E
E ela queria saber, mas o verbo é a palavra, como é que ele virou carne? Eu disse, o mistério de Deus. Eu disse, Jesus disse uma palavra que alegra o meu ser. Ele disse, graças te dou, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios, aos pequeninos, ocultastes aos sábios inteligentes e revelaste aos pequeninos. E ela ficou com aquilo. Eu disse, olha, o verbo, ele se fez carne, porque o Espírito de Deus gerou Jesus no ventre de Maria. Aleluia. Ela era uma jovem como qualquer uma outra, ela foi escolhida, e quando o anjo foi a ela, aleluia, Gabriel, aleluia, que quer dizer o enviado, foi a ela, a expressão dele foi essa: salve agraciada, o Senhor é contigo, e bendita és tu entre as mulheres. Hoje, aleluia, sem medo de errar, eu digo, se o anjo chegar nesta hora para falar, ele não vai poder quase dizer agraciada, ele vai ver muitas jovens engraçadas, pintadas da cabeça à planta dos pés, mas Jesus é jovem agraciada para o Espírito pegar, para fazer uma obra de última hora. Não se iludam, senhores, quando os senhores ligam as vossas televisões e que você vê alguém com o nome de bispo e pega uma pessoa, aleluia, pintada da cabeça à planta dos pés e diz, eu fui liberta por Jesus e Jesus me liberta. Mentira! Se Jesus libertar a pessoa é nova criatura, ele vai levar a eternidade de vida. Eu até concedo aquele que não é crente, porque ele não sabe que a Bíblia, ela ensina tudo que nós fizermos. As leis do país são tiradas das escrituras sagradas. Eu defendi uma causa há pouco tempo como testemunha de um rapaz que foi preso porque com os vídeos cassete lá na fronteira entre Paraguai e Foz do Iguaçu, naquela área, aleluia, e ele colocou o meu nome, e chegou o oficial de justiça na minha casa, me chamou, o senhor é o senhor Daís Gonçalves, eu estou intimação para o senhor, mas de quê? Aí eu olhei, estava escrito o nome do rapaz, o senhor é ciente desse caso? Eu falei, não, mas eu vou porque eu conheço ele, e eu fui, e quando chegou lá o magistrado sentou, e do lado sentou o escrivão, o advogado do rapaz sentou do lado, e do outro lado o policial, e o juiz logo na minha frente enfia a mão logo no meu credencial e entreguei a ele, e no meu credencial está escrito, solicita às autoridades oficiais e particulares que se dignem prestar ao presente portador da carteira todo auxílio na sua obra ministerial, porque a UMEB é uma instituição que trabalha em prol da pátria. Embaixo o senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele, quando leu aquilo, ele prontamente mudou o aspecto e começou a me interrogar, e começou a falar, e eu falei, advogado calado, ele falando comigo, ele disse, olha, nós precisamos de Deus na realidade. Se nós não, eu não preciso de Deus do senhor, eu tenho Deus 24 horas na minha vida. Ele ficou tão perplexo, ele olhou, mas isso é muita convicção, isso é porque eu sei quem tem crido, eu tenho Deus quando deito e quando levanto. Se Jesus chegar de madrugada na minha cama, ele vai me encontrar preparado para ir embora, aleluia. Se ele me pegar dirigindo no carro, pregando, eu estou preparado, sabe por quê? Aleluia, eu sei quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para preparar, guardar o meu depósito até aquele grande dia, aleluia. Quando o juiz ouviu aquilo, ele disse, o conhece? Não vou citar o nome do rapaz por ética, porque está sendo gravado, se conheço há muitos anos, é decente. Falei, meritíssimo, o senhor já foi no Paraguai? Ele disse, já. O senhor comprou alguma coisa do Paraguai? Mas é claro. E o que o senhor comprou, passou a cota de $150? Ele é claro. Então aconteceu com o rapaz, só que ele foi pego, o senhor não fez, então o pecado do senhor mesmo dele. Mas o senhor é petulante, tem muita ousadia. Eu disse, eu tenho, porque eu estou com a verdade na minha mão, e nada podemos contra a verdade, para ser a verdade. Ele disse, na mesma hora, está encerrado. O rapaz liberado, por favor, senhor, entre no meu escritório. Eu entrei, chegou lá dentro, ele começou a chorar. Primeiro começou a rubricava um papel, rubricava outro, sabe o que eu estou fazendo? Eu falei, não, cada assinatura dessa, cada rubrica dessa, estou jogando na cadeia. Eu falei, quando o senhor joga na cadeia, eu vou lá tirá-los da cadeia, aleluia. Ele então parou, as lágrimas vieram, e disse, olha pastor, a minha vida é uma vida miserável, eu não vivo bem com minha mulher, não vivo bem com meus filhos, meu irmão mais velho está nas drogas, a minha filha está aí com um homem casado, e eu estou desesperançado. Eu disse, olha, meritíssimo, eu disse, a solução para o senhor, sabe qual é? É Jesus Cristo na sua vida. Aleluia!
foi a sua vida? Peguei nas mãos dele, disse, ora por mim. Ele ajoelhou, orei por ele. Hoje ele frequenta a reunião da ADONEP, que é a Associação de Homens de Negócio, e de vez em quando ele testemunha e testifica disso. Sabe por quê? Nosso intuito é mostrar a salvação, porque a noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos as obras das trevas, revistamos-nos as armas da luz. Não tenhais cuidado da carne no tocante às suas concupiscências, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E eu sei, meus irmãos, que ser crente é sobrenatural. Ser crente não é coisa comum, não. Quem olha lá na rua, o homem passando no seu carro zero do ano, que qualquer um hoje, a maior parte, pode comprar o plano do governo aí da liberdade de pagar até em 60 vezes, que é muito comum, que isso não é grande vantagem nenhuma, mas quem pode, pode, mas ninguém sabe que lá dentro muitas vezes ele está amargurado, perplexo, mas quando passa uma velhinha dessa humilde, uma moça dessa, um obreiro desse, o sol está quente, ele está com seu paletózinho, sua gravata, com a Bíblia, ele não sabe que dentro daquele ser está jorrando uma água viva e salva para a vida eterna. Aleluia! Aleluia! E eu pergunto, quem tem essa água viva que diga amém? É só descobrir o mistério. Agora, só descobre quem se humilha. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Não existe alternativa. Quanto mais prepotência, quanto mais soberba, aleluia, quanto mais altivez, diz a Bíblia que a soberba precede a ruína, a altivez de espírito quieta. E é por isso que nós estamos vendo o mundo caído. O mundo está caído, a igreja está de pé, aleluia. E eu pergunto a vocês, a igreja está de pé? Amém? Aleluia, aleluia. Infelizmente, eu fui orador de um conclave e eles tocaram o nosso hino nacional, que é um dos mais belos hinos na música e poesia. Só que, e eu vejo a dificuldade, tanto pobre, tão pisado, tão massacrado pelo o homem que se diz ser alguma coisa na vida, e eu disse aquele verso, deitado eternamente em berço esplêndido. Aí está o Brasil deitado em cima do ouro, em cima da prata, não tem administração, está prostrado e caído, aleluia. Talvez os senhores não conhecem o primeiro mundo, mas se algum dia, que o primeiro mundo é o mundo que Deus preparou na eternidade, mas se os senhores chegarem no exterior, é uma vida totalmente diferente dessa. Lá, aquilo que o rico pode, o pobre também pode. Aqui não, aleluia. Eles estão armazenando, mas não sabem que a traça vai roer e o ladrão vai roubar. Mas o nosso tesouro que está lá nos céus, ninguém jamais poderá receber para sempre, porque a promessa é a promessa da palavra do Senhor nosso Deus. Ó amada e querida igreja, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Então veja agora, se na Serra Pelada, aonde eles cavavam ouro e cavaram, um pobre garimpeiro achou uma pedra de 51 quilos de ouro, ele ganhou 2 gramas que ficou rico para ele. Sabe aonde essa pedra está hoje? Ela está lá na China, no Japão, dentro de uma redoma prova de bala, com a posição de homens em pé, armados até os dentes, mostrando a riqueza do Brasil. E nós estamos aqui correndo atrás de um salário de fome, aleluia. E é por isso que eu digo, o Brasil está deitado em cima de berço esplêndido, mas a igreja não precisa temer não, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Aleluia. Não vem me dizer que a igreja tem crise não, pode ter crise espiritual porque não ora e não jejua, porque o Senhor disse, os leões necessitam e sofrem fome, mas os que buscam o Senhor de nada tem falta. Aleluia! De nada da manda canta, e eu estou sentindo Deus aqui agora. Aleluia! E eu estou sentindo Jesus aqui agora. E você procura abrir teu coração, mas abra e abre por dentro, vai abrir no teu coração, porque Deus quer te abençoar, porque no último dia da festa, o grande dia, Jesus se pôs de pé e disse, quem tem sede vem a mim e beba. Quem tem sede vem a mim e beba. Mas a
água potável. Essa água que vocês estão aí bebendo, e às vezes vem suja, vem a porção de peixinho no meio, e você não pode nem tomar sem poder filtrado, porque você passa mal. Lá nos dias de Cristo, quando ele chegou lá em Siquém, lá em Sicar, aleluia, onde estava aquele poço que foi dado a Jacó, deu a José com verdade, a samaritana, aleluia, glória a Deus, ela veio buscar água, e era hora sexta, meio-dia, e o sol quente da Palestina. O meu Cristo estava cansado do evangelismo, as sandálias empoeiradas, a roupa suada, e ele com sua túnica, o suor dele claro que escorria como esse que sai aqui agora, e ele cansado sentou na beira do poço, e os seus discípulos foram comprar comida para ele comer, aleluia. A mulher, quando bateu os olhos em Jesus, viu que ele era judeu, e Jesus disse uma palavra singela: dá-me de beber. A mulher olhou para ele e disse: como, sendo tu judeu, pede de beber a mim, porque eu sou samaritana, e os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus disse: ah, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e tu soubesses quem é que te pede de beber, tu lhe pediria, e ele te daria a água viva. Água viva! A pobre estava com a mente tão vedada pela ignorância espiritual, a cegueira espiritual, que ela olhou lá para dentro do poço e disse assim: se poço é fundo e tu não tens com o que apanhar. E Jesus disse: mulher, em verdade eu te digo, quem beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca, jamais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará dele uma fonte que saltará para a vida eterna. Oh, maravilha, aleluia. Ela disse: dá-me de beber dessa água, para que eu não venha aqui mais apanhar. E Jesus disse: vai lá, chama o teu marido e vem cá. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: assim bem, não tem marido, você teve 5, o que você tem agora não é teu marido. Ela disse, olhou para Jesus: eu vejo que tu és profeta, nós estamos esperando o Messias, sou eu que falo contigo. E ela correu lá e disse: vinde e veja um homem que sabe tudo quanto eu tenho feito, e ele sabe o que você tem feito nessa noite, e ele está aqui para te abençoar. Aleluia, aleluia. Mulher, a salvação vem dos judeus. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Ele não disse para o homem, ele falou para a mulher: você tem 5, você tem agora não é teu. Aqueles samaritanos que queriam, não quiseram dar posada a Jesus, quando Jesus mandou preparar a posada para eles. Pedro teve a audácia e a fé de falar: Senhor, quer que digamos, como fez Elias, que desça fogo do céu e destrua todos? E Jesus disse: Pedro, tu não sabes de que espírito você é? Eu não vim destruir as almas dos homens, eu vim salvar as almas dos homens. Agora, a salvação, ela tem que ser pregada com clareza. Não pode ter subterfúgio na mensagem do Evangelho. Não precisa dizer que tem um outro alho, que tem um outro caminho, que existe uma curva. Não. A palavra de Deus é bem clara em dizer: ali haverá um alto e sublime caminho. Nem mesmo os loucos errarão o caminho. Aleluia. Porque quando se aceita o Evangelho, começa logo alguém a dizer: fulano ficou louco. Que importa que digam que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para nós que somos salvos é o poder de Deus. Agora eu quero te dizer uma coisa: se você quiser olhar aqui dentro da Bíblia e observar que à meia-noite no relógio celestial os ponteiros já estão se cruzando, talvez falta 5 minutos, talvez está chegando a hora, e talvez pode ser até mesmo nessa madrugada. Jesus Cristo pode vir hoje, ele pode vir amanhã, e se ele voltar, como é que você vai estar perante ele? Diz a Bíblia o seguinte: eu serei uma testemunha veloz. Quer dizer, você não vai poder dizer Senhor, não, você não vai ter desculpa nenhuma. Para encerrar a meia-noite, que o Espírito me traz agora, as virgens loucas fizeram isso. Olha, igreja, foi à meia-noite, aí a mensagem já fez para o lado de vocês. À meia-noite, aleluia, já chegava a meia-noite, as prudentes, elas estavam com azeite nas suas vasilhas, que é a graça de Deus, é o óleo da salvação. Mas as nécias, as ineptas, as fátuas, as ignorantes, as loucas,
Elas, quando viram dizer: olha, o noivo está chegando, dá-lhe do vosso azeite. Não, se não é o caso de dar, mas nós vamos ficar sem. E de comprar. E elas foram comprar e a porta se fechou. E eu digo para vocês: nós vivemos a última dispensação, que é a graça. A graça vai acabar. Tem 2000 anos que a palavra de Deus está sendo pregada na terra. E nós estamos vendo que é a hora final, é a hora de Jesus arrematar a igreja. E nesta noite você veio aqui e ouviu uma mensagem que nunca você vai esquecer. Você vai deitar, vai acordar, vai dirigir, vai trabalhar, e o Espírito vai falar: converta, arrependa-te, aleluia, para que teus pecados sejam apagados. E nesta noite Ele quer te dar uma bênção, que é a salvação, é a vida eterna da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Aleluia. Me recordo, para me orar por vocês sem delonga, preguei numa cidade vizinha da Bahia, e teve uma senhora que foi embora para casa. De madrugada ela acordou, foi lá na casa do pastor Cordeiro me chamar. Diz ela que teve uma revelação, um sonho, uma visão, que ela estava no inferno, e que naquela noite ela não tinha se decidido por Cristo, e foi lá para me orar por ela. Eu orei por ela, no outro dia ela estava alegre na igreja, porque Deus tinha um plano naquela vida. Hoje ela divide um ciclo de oração. Vocês estão aqui nesta noite parados ouvindo. Eu disse a vocês, eu não me preocupo muitas vezes. Eu sei que o povo gosta, nós gostamos do barulho pentecostal. Quem gosta aqui, diga amém. Mas Jesus Cristo, Ele tem suas maneiras de operar. Eu preguei uma igreja, aleluia, na praia de Londrina, e não vi um amém na igreja. O povo estava, eu sei que aqui vocês têm, mas lá estava com tanta fome da palavra de Deus, tão sedento de ouvir a Bíblia, que eles ficaram assim, ficaram sem saber. No outro dia fui proclamado para dar um estudo bíblico com a porta fechada. E o pastor falou: pode dar. E quanto mais dava, mais o povo queria. Perguntas surgiram de tudo quanto é tipo. Sabe o que é isso, irmãos? Aleluia, é a Bíblia. A palavra tem que ser exposta, porque a exposição da palavra de Deus produz luz. E nós precisamos então fazer o quê? Ouvir a Bíblia atentamente. Porque, aleluia, se eu te der um endereço errado, você não chega no lugar certo. E hoje eu te mostrei o céu com a maior claridade possível, e te mostrando nessa cruzada evangelística: Cristo é a solução. E quem já teve solução na vida através de Jesus Cristo, diga comigo amém. Manda chover, canta,